um susto quando eu vi esse vídeo. Falei, porra, que coisa maluca isso. Olha, para mim é um prazer enorme poder voltar a Recife, discutir um pouco sobre advocacia criminal. Sempre bom estar entre colegas que se dedicam a sua vida à advocacia, seja criminal, seja como advogado, seja como promotor, especialmente os gloriosos defensores que um trabalho tão necessário faz pelo Brasil afora. Eu estava sentado ali perguntando assim, pouco que eu vi, palestras super interessantes e muito sobre casos efetivos, casos que vocês conhecem, eu vi pela reação da plateia, e é quase como se tivesse todo mundo em casa. E esse tipo de discussão, esse tipo de palestra, ela se torna muito mais interessante, essas que eu ouvi aqui, do que às vezes você falar do caso não concreto, como me pediram para falar aqui um pouco sobre advocacia criminal nesse momento pelo que passa o país. Mas eu acho que, de certa forma, eu vou tentar tocar em alguns pontos, que são pontos que eu tenho me permitido discutir nos últimos anos pelo Brasil afora. Eu sou advogado criminal. Minha família não tinha nenhum advogado, eu fui para Brasília para estudar, em 77, fiz o NB, e a advocacia criminal sempre foi realmente o meu norte, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu queria fazer. E sempre atuando na defesa, porque acho que eu costumo dizer que eu tenho em mim, no meu sangue, o DNA da liberdade. Acho que o processo tem que ter uma defesa técnica e tem que ter a paixão para poder se integrar de forma total a uma defesa criminal. Especialmente tem ocorrido no Brasil, nos últimos tempos, uma certa criminalização da advocacia criminal e uma certa espetacularização do processo penal. Eu me permiti, claro, longe de mim, eu não sou dono da verdade, mas tenho uma certa experiência na advocacia, eu me permiti, então, tomar parte do meu tempo para fazer isso que eu carinhosamente estou fazendo agora, que é discutir os rumos desse momento punitivo pelo qual passamos. Nos últimos 3 anos e meio, especialmente, vislumbrando alguns excessos serem cristalizados, especialmente por uma mídia opressiva, por uma sociedade sedenta e, com toda a razão, de um combate à corrupção, nós vimos acontecer algo muito grave, que é o combate tão necessário à corrupção ser feito também com o cometimento de crimes. Crimes, às vezes, muito mais graves até, que são crimes contra a estabilidade democrática, crime contra a Constituição brasileira. Esses são os pontos de reflexão que eu gostaria de trazer aqui para os meus colegas, para abrir um debate, para me colocar à disposição. Vejam bem, o que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos, e ainda temos, é claro que agora as coisas começam a ter um outro rumo. Todos aqueles, advogados ou não, formadores de opinião, que ousaram discutir os excessos evidentes que ocorriam e ocorrem no processo penal brasileiro, começaram a ser colocados como pessoas que eram contra o combate à corrupção. De uma forma maniqueísta primária, que eu julguei que não seria aceito pela sociedade, mas foi, nós, especialmente advogados, que saímos fazendo a crítica dos excessos, fomos colocados contra a sociedade brasileira. De uma forma cruel. Eu costumo dizer, meus queridos amigos advogados, especialmente defensores, promotores que têm compromisso com a justiça, que eu não permito que juiz algum, que delegado algum, que procurador da República algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que qualquer advogado aqui de Recife. Todos nós queremos esse combate, mas nós queremos o combate dentro dos limites e das garantias constitucionais. Nós queremos esse combate fazendo cumprir a Constituição na sua inteireza. Eu vi agora nosso querido amigo que me antecedeu falando de um caso concreto e falando do tanto que é cruel ver a injustiça ser cristalizada
com a condenação de um inocente. Há 3 anos atrás, aproximadamente, eu, conversando com amigos, vendo a injustiça se cristalizar de forma generalizada no Brasil, com as prisões excessivas. O Brasil hoje é o 3º país em número de presos do mundo, nós temos quase 800 mil presos, temos 300 mil mandados de prisão na rua. Se fossem cumpridos, passaríamos a ser o 2º país com número de prisão do mundo, num sistema penitenciário absolutamente desumano, que o próprio Supremo Tribunal já considerou o estado de coisa inconstitucional, condenando o Estado brasileiro pela miserabilidade dos presídios. No entanto, numa discussão que se deu entre pessoas preocupadas, principalmente porque nós imaginamos que desses 800 mil, 45% são de presos provisórios, são de presos sem culpa formada. A sociedade devia se envergonhar disso, os advogados deviam se envergonhar disso no dia a dia. Nós, então, entramos com a ação direta de constitucionalidade 43 para fazer aquilo que seria o mínimo à época. O presidente, então, da ordem tinha relutância, não queria entrar, foi preciso que houvesse um movimento, e depois que nós entramos, tanto é que a nossa é 43 e a da ordem é 44, para cumprir aquilo que minimamente deveria ser cumprido, que é uma cláusula pétrea da Constituição, que diz que a prisão só pode se dar após o trânsito em julgado, salvo, evidentemente, os casos excepcionais de prisão preventiva, numa prisão necessária prevista no 312. Mas não! No Brasil, a prisão, especialmente a preventiva, especialmente após a Lava Jato, tornou-se a regra. Qualquer menino que faz televisão já sabe a diferença entre temporária e preventiva, diz, ainda que mal, mas fala, não, a prisão é aquela que fica o tempo indefinido. Nós entramos com essa ação para discutir um princípio, uma cláusula pétrea da Constituição, e, sinceramente, meus queridos amigos, não precisaria ter nenhuma discussão, porque a cláusula é absolutamente fácil de ser entendida. O que ocorre? Naquele momento, no momento punitivo que se instalava no país e que solapou vários direitos constitucionais, várias garantias constitucionais ao longo dos últimos anos, que agora estamos voltando a fazer o enfrentamento para um leito constitucional. Naquele momento, numa quarta-feira, ao julgar um habeas corpus, instrumento de defesa, o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, afastou a presunção de inocência e estabeleceu a possibilidade de prisão após o 2º grau. Não existe previsão desta interpretação constitucional. Eu disse da tribuna do Supremo, quando fui defender a liminar nessa ADC, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder, felizmente, pode tudo. Nem o Supremo Tribunal pode afastar uma cláusula pétrea, que é a cláusula da presunção de inocência. Se naquele momento afastou porque tinha um apoio midiático, o apoio da grande mídia, o apoio da sociedade que queria o punitivismo a qualquer custo, e eu disse isso no dia depois que esse habeas corpus foi julgado, estarrecido quando me ligou a imprensa para falar sobre esse habeas corpus, que nem advogado tinha para fazer a defesa, fizeram a decisão contrária ao direito do cidadão, num habeas corpus, no remédio constitucional de defesa pura. Naquele momento eu disse, olha, hoje a sociedade aplaude, porque vai permitir que sejam presos 10 ou 15 pessoas famosas e conhecidas, empresários ou políticos, porém nós estamos flexibilizando um direito constitucional. Amanhã, esse mesmo Supremo, se dermos a ele esse direito, poderá afastar, por exemplo, a livre liberdade de expressão, ou a propriedade privada, porque são direitos constitucionais do mesmo patamar. Mas isso não interessava, interessava era a mídia punitiva tentar mostrar que era necessário levar um número expressivo de pessoas para a cadeia antecipadamente. E é interessante, meus amigos, que naquele momento em que eu entrei com a ADC, o ex-presidente Lula, ele não era sequer denunciado. O Lula não fazia parte da possibilidade de ter nenhum tipo de vantagem com esse julgamento. Quando nós julgamos a liminar, e logo em seguida veio a condenação do Lula, eu dizia, e disse da tribuna, que o interessado nessa ação eram os milhares e milhares de clientes tradicionais do processo penal brasileiro, que é o negro, o pobre, o desassistido.
é aquele que muitas vezes é o cliente preferencial da valorosa Defensoria Pública. Tanto é que a Defensoria Pública passou a fazer parte como amicus curiae dessa ação direta de constitucionalidade. Mas não, a mídia queria pregar nessa ação uma questão politizada que não existia. Teve até um episódio interessante que eu procurei um partido, eu precisava de um partido que tivesse legitimidade para entrar com a ADC, e peguei um partido com 3 deputados. 3 deputados que não eram conhecidos e que absolutamente não tinham nenhum processo, para que não pudesse dizer que eu estaria tentando favorecer algum cliente meu. Passa o tempo e o atual presidente, esse inimputável que hoje governa o Brasil, ele vai se filiar a este partido, para se lançar candidato à presidência da República. E, para espanto de todos, naquele dia, ele diz: a primeira exigência é que o partido destitua o Cacai na ADC 43. Eu tenho 40 anos de idade, uma destituição, e tenho a honra de ter sido destituído por esse cidadão. E quero ir para a tribuna do Supremo agora, dia 23, que essa é a notícia que trago a vocês, será julgado o mérito, para dizer que o Supremo tem que se posicionar. Porque esse cidadão que pediu a minha destituição, ele não quer apenas a prisão em segundo grau, ele quer a excludente de criminalidade que manda matar, ele quer a morte em primeira instância. Essa é a diferença do humanismo na interpretação do texto constitucional. E esse texto constitucional não permite outra interpretação. Nós temos que pensar isso como operadores do direito. Nem o Supremo Tribunal pode fazer certa interpretação. Se quiserem, e é muito interessante ver isso, eu discuto isso inclusive fora do Brasil, às vezes alguém diz: não, mas o texto constitucional de tal país é melhor, permite a prisão após segundo grau. Então mude a Constituição. Tem que mudar a Constituição por uma Assembleia devidamente convocada para isso. Sequer o Supremo Tribunal pode fazer essa interpretação. Nós estamos num momento punitivista e num momento de um ativismo judicial que nós temos que refletir sobre ele. A sociedade brasileira está entumecida. Recentemente, o Supremo Tribunal tornou crime a homofobia e a sociedade bateu palmas com grande repercussão. Ora, todos nós entendemos que o Congresso Nacional deveria, ou parte de nós, boa parte, deveria ter legislado e tornado crime, mas não o Supremo. O Supremo não pode legislar, ele não pode substituir o poder legislativo. Eu peço uma reflexão e trago aqui uma notícia de primeiríssima mão para vocês, que nós estamos tentando julgar esse caso da presunção de inocência há mais de 2 anos, porque depois que o Lula foi condenado em segundo grau, e eu nunca fui advogado do Lula, esse processo virou o processo do Lula, infelizmente, e atrapalhou a milhares de Silvas, a milhares de pessoas que não têm sobrenome pelo Brasil afora, que estão presos indevidamente. Nós vimos aqui um caso pungente de alguém que foi preso indevidamente por 5 anos. Nós temos milhares e milhares de pessoas sem rosto, sem condições de dizer, sem ter voz, sem ter um defensor bravo e combativo como o nosso colega que foi fazer essa defesa, porque nós precisamos atender a esse momento punitivo que se criou após os exageros que aconteceram nesta Operação Lava Jato, que de certa forma cegou o país. Veja bem, a operação é uma operação absolutamente necessária e tem que continuar. Ela desvendou um grau de corrupção institucionalizado que ninguém poderia imaginar. Nem o jornalista que é investigativo, nem um advogado, nem um juiz, absolutamente ninguém. Mas depois, cegos pelo excesso da imprensa absolutamente opressiva, que fez com que certas pessoas virassem semideuses. Fernando Pessoa já dizia: estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Viraram heróis. O país não precisa de heróis. Nós precisamos de cumprir a Constituição Federal, nós precisamos de cumprir os preceitos constitucionais e as garantias individuais de cada cidadão. Isso é muito sério, isso é extremamente sério, e eu sei o desgaste que nós, que tivemos a coragem, há 4 anos atrás, eu corri esse país e corro até hoje, para fazer a defesa desses princípios constitucionais, hoje com alguma facilidade, porque depois das gravações que vieram à tona, que demonstraram que aquilo que eu intuía, que eu falava, que eu via, que eu estudava, é a mais pura verdade.
houve uma instrumentalização do processo penal. Uma instrumentalização, por isso eu discordo do meu amigo que me antecedeu, que disse, não, todos nós queremos a mesma coisa, o promotor, o juiz, todos nós queremos o bem. Não é assim a realidade. O direito é um instrumento de poder. Esse grupo que se instalou dentro da Operação Lava Jato queria tomar o poder e agora está muito claro isso e demonstrado nos vazamentos. Parte deles. Esse grupo não representa o Ministério Público Federal, que é glorioso, que é sério, que é combativo na sua quase totalidade. Esse juiz, hoje ministro, não representa o Poder Judiciário, que também é sério, combativo, que está lá no interior de Pernambuco, no interior de Minas Gerais, com dificuldade, às vezes, material fortíssima, mas agindo com dignidade. O processo, o direito penal, muitas vezes, é um projeto de poder, e nós, advogados, temos a obrigação de lutar de forma contramajoritária contra esse projeto de poder, para que nós possamos privilegiar a implementação da justiça. Aí sim, acho que esse é um projeto que cabe a todos nós. Mas esse enfrentamento, e eu digo isso com a maior tranquilidade de quem faz e fez o enfrentamento na hora devida e nos momentos mais difíceis, ele continua sendo absolutamente necessário. Esse julgamento que está agora marcado para o dia 23, que é o julgamento da presunção de inocência, o julgamento do cumprimento da Constituição brasileira. Olha, eu vou dizer para vocês um episódio interessantíssimo. Eu devo ter feito 20 audiências para poder distribuir memoriais para tentar julgar esse caso, com diversos pedidos aos ministros. Lembro que na época a presidente Carmen Lúcia disse que já tinha julgado a liminar, que não colocaria no mérito. Tinha que colocar. Esse processo dividiu o Brasil, esse processo dividiu o Supremo. Eu advogo no Supremo há quase 40 anos, eu nunca vi o Supremo tão tenso como essa discussão que se deu e que dividiu da questão da presunção de inocência. E ela impactou diretamente a liberdade de milhares e milhares de pessoas que não têm nenhuma relação com a política. Eu não sou político, nunca fui ligado a partido. A minha política é a Constituição. Eu digo, quando era estudante, que fundei o Centro Acadêmico da UNB, que fazia política estudantil, no momento saindo da ditadura ainda, em 77 foi a grande greve da universidade, eu tinha acabado de entrar na universidade. Naquela época, nós queríamos empurrar a Constituição, conseguir novos direitos. Hoje, 40 anos depois de advocacia direto, eu posso dizer que ser revolucionário é cumprir a Constituição, é fazer valer os valores que nós colocamos. Não é a minha geração que colocou esses valores da Constituição. Foram valores que vieram de outras civilizações, de outros países, e que nós temos que ter a obrigação de defender. Esse julgamento que se deverá iniciar dia 23. É um julgamento fundamental, porque é a preservação que se faz de uma cláusula pétrea que não pode ter outra interpretação. Eu tive o prazer e a honra de, numa dessas diversas audiências, ir com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que depois fez uma outra ADC, a ADC 54, que vai ser julgada no mesmo dia. E nós fomos conversar com a presidente para pedir que fosse julgado a ADC, que fosse decidido de um lado ou de outro, mas que houvesse uma definição dessa questão, que realmente era uma definição necessária para pacificar a jurisprudência nacional. E eu me lembro que ele, do alto da sua, evidentemente, confiança, como o professor Celso de Mello pode ser, a ministra Caio me perguntou, bem, professor, qual é o seu pedido? Com o memorial nas mãos. E ele disse, ministra, eu venho pedir para a senhora cumprir a Constituição. Foi talvez a mais breve audiência que eu já fiz, e a mais direta e a mais absolutamente verdadeira. Um pedido simples de cumprimento da Constituição, que infelizmente não tem se dado na maioria dos casos. Então, o que eu trago para vocês é esta reflexão. Esse momento punitivo incensou de forma extremamente forte alguns grupos que fizeram com que a Constituição fosse deixada de lado. E nós tivemos esse apoio maciço de boa parte da mídia brasileira. Eu penso que aqui a grande maioria milita na advocacia,
E nós sabemos da divisão que causas como essa, da presunção de inocência, me permito falar dela hoje de uma forma mais longa, porque o julgamento se avizinha, há 3 anos que a gente tenta fazer esse julgamento. A gente sabe da importância desse julgamento, mudou. Primeiro que milhares e milhares de pessoas estão presas indevidamente por causa de uma decisão que foi tomada para atingir 15 ou 20 políticos e empresários. Injustiça com o povo brasileiro. Mas o mais interessante é que isso dividiu não só a sociedade, porque aquele que nunca leu a Constituição diz, não, mas a prisão tem que se dar no primeiro grau. Agora existe na pauta do plenário do Supremo Tribunal, levada pelo ministro Barroso, a decisão de obrigatoriedade de prisão após a condenação em júri. Vejam, nós vimos hoje aqui pessoas que têm costume de fazer júri, o absurdo e as injustiças que ocorrerão se isso passar no plenário do Supremo. Mas o Supremo ficou dividido, não se dividiu tão somente a população brasileira, dividiu o Supremo. Nós sabemos, nós que acompanhamos os julgamentos do Supremo, e aqui tem muitos advogados e promotores, defensores, que nós temos 3 turmas no Supremo Tribunal Federal. A primeira, que é uma turma mais dura, composta por ministros menos garantistas, por ministros que têm a coragem, a ousadia e até diria a disfarçatez de dizer que julga de acordo com a voz das ruas. O Supremo não pode julgar, o juiz não pode julgar com a voz das ruas, tem que julgar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Nós temos uma segunda turma, que é uma turma mais garantista e que tem a coragem de fazer esse enfrentamento necessário para o cumprimento dos direitos e garantias constitucionais. Mas nós temos, meus queridos amigos, a terceira turma do Supremo, que é a turma da Globo News, que é o Merval, a Natuza, o Camarote, que é a que condena definitivamente, que é a que condena e que contra ela não tem espaço sequer para ter um recurso. Esse é o momento que nós vivemos, o momento que nós estamos enfrentando um punitivismo absolutamente incrustado na sociedade e que cabe a nós, penso eu, nós que operamos o direito como forma de fazer a efetiva justiça, cabe a nós fazer esse enfrentamento necessário. Esse julgamento que se dará, ao que tudo indica, está parado ali, não sei quanto tempo tem, ao que tudo indica, dia 23 e 24 de outubro, é um julgamento que poderá, o que vai dizer a grande mídia? Vai dizer que é um julgamento que poderá colocar em liberdade A ou B. Esta não pode ser a discussão de nenhum cidadão que tenha compromisso com o direito, que tenha compromisso com a aplicação da Constituição. O que interessa é que nós temos a chance de resgatar uma cláusula pétrea que diz que só se pode prender após o trânsito julgado, se quiserem que mudem a Constituição. E se isso ocorrer, poderá ter 3 ou 4 que serão libertados e que sairão no Jornal Nacional. Mas podem ter a consciência, cada um dos vocês que estão me ouvindo agora, que teremos, sim, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que estavam presos sem culpa formada e que têm o direito de enfrentar um julgamento justo com a liberdade até que se faça uma condenação definitiva. Eu repito, não deixo de discutir com pessoas que têm fortíssimos argumentos contrários, mas no sistema constitucional brasileiro não há outra possibilidade de aplicação. Esse é um tema que penso é necessário que nós façamos um enfrentamento. A advocacia criminal, ela cada vez mais, nesse momento de espetacularização do processo penal, ela ocupou um espaço importante. Até porque hoje nós voltamos a ter uma ordem efetiva, um Conselho Federal da Ordem que faz um trabalho forte, um Conselho Federal que faz um trabalho pró-advocacia, por exemplo, agora na lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, é muito interessante isso. Eu fui chamado para discutir com o presidente de uma associação de juízes federais e era uma mulher. A primeira coisa que ela falou, bem, esse projeto do senador Renan, eu falei, opa, pera lá, eu estou discutindo outra coisa, eu estou discutindo a lei de abuso de autoridade. Pois é,
É o projeto do senador Renan. Eu falei, não. Claro, porque o Renan tinha passado a ser o relator naquela época do projeto. Eu disse a ela, a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, que agora foi votado, era um projeto que foi escrito por uma comissão presidida pelo ministro Teori, que à época era do STJ, logo após o segundo Pacto Federativo, quando o ministro Gilmar era presidente do Supremo, para poder enfrentar uma lei que era uma lei da época da ditadura. Não tinha nada de colocar o nome, no Brasil é muito comum você coloca o nome num projeto de lei para desmoralizar o projeto de lei. No entanto, o enfrentamento não se faz de uma forma correta. Eu não sei quanto tempo ainda tenho. Não, sério mesmo, eu já estou doido com uma cerveja. E eu não sei, eu só queria fazer uma rápida pincelada. Tem ainda quanto tempo? Bem, eu queria fazer uma rápida pincelada. Acho que o mais importante, sem dúvida, era comentar com vocês, pedir a opinião de vocês, pedir que vocês se manifestem sobre a questão da presunção de inocência, que eu acho que é o processo mais importante que nós temos do Supremo Tribunal, o processo mais importante, fora, é claro, aquele individual que você cura da liberdade de cada um, que esse é o processo que interessa, mas tirando esse é um processo que interessa como um todo a sociedade. E principalmente que nós possamos ver o Supremo Tribunal voltar a ter a coragem de fazer o enfrentamento de cumprir a Constituição. Hoje nós temos 11 Constituições no Brasil. Isso não pode ocorrer. Há um outro ponto que eu me permito terminar falando rapidamente com meus queridos colegas aqui de Recife. Nós, há muito pouco tempo atrás, nós que eu digo advocacia criminal brasileira, boa parte das pessoas que formam opinião com quem eu converso, boa parte das pessoas que pensam o Brasil de uma forma humanista, nós fizemos o enfrentamento das tais 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público. E é interessante notar isso, porque daquelas 10 medidas não tinha absolutamente nada de combate à corrupção. Era uma absoluta falta de lealdade intelectual daqueles procuradores que hoje, por sinal, querem defender algumas medidas que criticavam, porque precisam de advogados. Começam a precisar de advogados que estão transitando por vários artigos do Código Penal. E em muito pouco tempo vocês verão isso ser materializado. Naquela época nós fizemos esse enfrentamento, e eu me lembro que correndo o Brasil, um dia, saí de uma palestra em Teresina, estava lá um banner, projeto contra a corrupção, as 10 medidas, uma fila de vários meninos, um videozinho que ninguém escutava o que era. Eu passei, o menino falou, você é o Cacá? Eu falei, sou. Posso tirar uma foto com você? Eu falei, depende, o que você está fazendo nessa fila? Eu falei, não, estou aqui apoiando os projetos contra a corrupção. Eu falei, não é projeto contra a corrupção, esse projeto é para diminuir o escopo do habeas corpus, para tornar a prova ilícita lícita. Estava no projeto. Eu queria ver o senhor Moro, o senhor Deltan agora, dizer, mas essa prova do Vaza Jato é ilícita. Como é ilícita? Se você acha que a prova ilícita pode ser usada, por que não usar contra eles? Eu repito isso e digo, não quero que ninguém seja preso, mas se o Deltan tivesse honestidade intelectual e usasse a mesma regra que ele usou para várias pessoas no processo da Operação Lava Jato, ele teria que pedir a prisão dele e dos amigos dele, e o Moro teria que determinar a prisão. Essa é a verdade. Mas eles precisarão dos advogados criminais que farão uma defesa técnica dentro dos limites constitucionais. Naquele momento, nós, e eu fui um dos que fui mais de uma vez à Câmara debater, nós derrotamos aquele projeto, que era um projeto que eu dizia, eles foram tão desonestos, que eles falavam, nós conseguimos 2 milhões de assinaturas, é um projeto popular, e tiveram um liminar no Supremo Tribunal do Fux. Veja, eu duvido que 0,1% das pessoas tenha lido aquele projeto. Eu costumo brincar que pediram a Maria Fernanda Cândido para colher assinatura. Se ela me pedir, eu assino o que ela quiser, onde ela quiser, em branco. É a falta de lealdade intelectual. E só para terminar, eu faço uma reflexão para vocês de algo que está ocorrendo nesse momento. Esse juiz, ministro, que esbofeteou o judiciário ao aceitar ser ministro de um presidente que ele elegeu, que ele prendeu o principal opositor, tivesse ele um segundo de credibilidade e de altitude moral
ele não poderia aceitar ser ministro. Ele poderia errar como juiz, mas ele não poderia aceitar, ainda como juiz, aceitar um convite para assumir um ministério que ele ajudou a eleger. Isso é indigno com o Poder Judiciário, é indigno com os juízes, os vários juízes dignos do Brasil inteiro. Ele esbofeteou o Poder Judiciário, essa é a realidade. Mas, como diz o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. E já está chegando a hora dele, juridicamente. Já está chegando a hora dele. E é interessante nós notarmos, amigos, que ele, com presunção, com pretensão, assim que assumiu, lançou os tais projeto anticrime. E o que ele disse quando lançou esse projeto para o Brasil inteiro? Não, eu não discuti com a academia, eu não discuti com a advocacia, eu não discuti com os formadores de opinião, eu não discuti com aqueles que entendem de segurança pública, porque ele estava acostumado a usar a caneta da forma que ele queria. Ele achou que ia enfrentar o Congresso Nacional sendo o Deus de uma 13ª vara de jurisdição nacional, uma vara que se arvorou de jurisdição nacional acima do próprio Supremo Tribunal Federal. E esses 10 projetos, eu tenho a honra de pertencer a um grupo de debate que debatemos nos últimos meses ponto a ponto dos 10 projetos. O presidente da Câmara formou um grupo de trabalho com 16 deputados federais, e a grande maioria pessoas lustras que querem pensar o país de forma correta, e vários advogados criminais têm feito propostas, e nós estamos derrubando uma a uma esse projeto, que é um projeto punitivo e fascista. Uma a uma. Não sei se vocês acompanham, mas se não acompanham, devem acompanhar. O projeto que vai ser levado a julgamento do plenário é um projeto completamente diferente do tal projeto anticrime que foi apresentado, onde tem, inclusive, para terminar, uma previsão de excludente de ilicitude, que é, na verdade, uma autorização para matar. Uma autorização para matar, e algo que me emociona, eu ajudei a fazer um filme sobre mandados coletivos em favela. Meu filho era um dos caras que estava fazendo o filme, um dos meninos. E quando esse filme que se ambientou na favela da Maré do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está em guerra. O Rio de Janeiro está em guerra. E esse governador do Rio de Janeiro tem que ser responsabilizado por incentivar a violência e incentivar o crime. Tem que ser responsabilizado criminalmente. Temos que levá-lo ao Tribunal Internacional na Itália. E quando nós fomos levar, eles foram levar esse filme lá na favela da Maré. Todos os intelectuais, todos os advogados, todas aquelas pessoas envolvidas com o filme, muito preocupados com a violência que estava aumentando nas favelas brasileiras. Um menino da favela deu uma resposta emocionante. Ele disse que a gente preocupado com essa questão do endurecimento da lei, da quantidade de morte que estava se dando face a esse momento punitivo. Ele disse: olha, vocês têm que ficar preocupados, é porque essa violência está chegando ao asfalto. Porque nós sempre fomos tratados desse jeito aqui na favela. Essa é a realidade do povo brasileiro. Então nós temos que imaginar, meus queridos amigos, e para terminar, da importância nossa como advogados, como promotores sérios, como defensores, de fazer esse enfrentamento desses projetos, porque esse excludente de ilicitude vai permitir a morte de pessoas que são as pessoas invisíveis, as pessoas que não têm voz, as pessoas que não têm rosto. Dificilmente chega um assassinato nos lugares onde nós frequentamos, mas na realidade a sociedade brasileira já está dividida, e essa criminalização já chegou ao seu limite. Nós temos que pensar isso. Nós temos hoje uma cidade como Nova York, que é uma cidade maior do que o Rio de Janeiro, com 300 mortos por ano, assassinatos, e isso causa um problema enorme interno dentro dos Estados Unidos. O Rio de Janeiro tem 3.000, e já não se preocupa mais. Você sai à noite, existe um aplicativo para dizer onde está tendo tiroteio. Nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Nós não podemos deixar de ter um pingo de humanismo dentro de nós. Eu costumo dizer, para terminar, que nós temos que ter a humildade, muitas vezes, de olhar as coisas fora do direito.
de olhar, por exemplo, a natureza como forma de aprendizado. Porque a natureza, se você sai aqui na Boa Viagem, ao meio-dia, a noite não cai de repente, que seria um susto, seria algo que nos espantaria a todos. A noite cai aos poucos, para que você possa se acostumar com a escuridão, até que de repente, se você estiver fora da cidade, vem uma escuridão absoluta. Assim é o punitivismo na sociedade. Ele não cai de repente na sociedade, ele vai tirando os direitos, ele vai tirando a capacidade de indignação, ele vai tirando o ar, ele vai tirando a capacidade de você chorar, de você se preocupar com aquele que está ao seu lado, de você ver o Supremo Tribunal tirar uma cláusula peta sem você se indignar, sem você falar. E o punitivismo vai incrustando na sociedade como um todo. Eu imagino que num dia de julgamento como esse, se nós fazemos valer novamente a presunção de inocência, com a libertação de milhares de pessoas que estão agora sem assistência, presas de forma indevida, 45% de presos provisórios no país, nós teríamos aquele espanto, deveríamos ter, aquele espanto existencial que fala Fernando Pessoa, que teria cada criança se ao nascer soubesse que nascera deveras. Essa é uma obrigação que nós temos como humanistas, de não nos embrutecer, de resgatarmos a capacidade de indignação. Porque, lembrando o poeta Galiano, nós vivemos em torno de uma vontade permanente de mudança e de utopia. E perguntaram para o poeta, mas o que é utopia? Ele disse, a utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Mas então, para que serve a utopia? A utopia serve para caminhar. E se nós caminharmos juntos, eu acho que terá valido a pena. Vir aqui, a Recife, novamente, para poder conversar com meus amigos, trocar ideia, para poder aprender com vocês, é uma forma de caminhar juntos. E acho que esse caminhar permanente lembra o outro poeta que dizia, não há caminho, há caminhar. Acho que a advocacia é muito isso, é um caminhar solidário em busca de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. Eu vou me permitir recitar uma poesia que eu gosto sempre de recitar, principalmente à sexta-feira, a essa hora, que é uma poesia que acho que tem um pouco a ver com isso, que chama Antissoneto da Não Matéria. Na não matéria agora estou, existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sou meu reverso, espelho e me contristo. Na não matéria muitas vezes penso em ser matéria pura ou ser um misto. Na minha matéria eu não consigo isso. E já que não consigo, falo, invento. E finjo ser figura e sombra e luz. E finjo para o meu povo que sou pus, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo, porque existe, vaga ilusão de ser, não sendo nada. Obrigado.